pensava que a gente ia levar só meia hora, demorou mais, né? Porque esbarrou na minha falta de memória e tudo mais. No tempo que a gente ainda tem, eu quero colocar para vocês um problema básico que a gente já teria na quantização por integral funcional da eletrodinâmica, certo? Então, a gente vai começar falando da eletrodinâmica e depois a gente vai generalizar o problema para mostrar que esse problema também está na cromodinâmica, igualzinho, né? Então, para a gente quantizar, vamos dizer, a eletrodinâmica quântica, né, vamos ignorar por enquanto a questão dos férmions, tá certo? A gente pode ignorar essa questão de duas maneiras. Uma delas seria dizendo o seguinte: olha, a integral funcional que eu tenho que fazer é uma integral sobre, vamos chamar assim, dψ bar dmi exponencial de s psi bar ami, né? Tem fontes também, mas eu estou ignorando as fontes nesse momento. Então, se eu pegasse e fizesse a integração funcional sobre os férmions, né? Vamos chamar isso de Z, né? E vamos chamar o seguinte, vamos chamar de exponencial de IW de ali, essa integral. Vocês concordam que se eu estou integrando só sobre os férmions, no final esse cara aqui vai ser um funcional só do amigo? Não é isso? Mas não vai mais depender dos férmions. Então, se eu defino isso dessa maneira, agora a minha integral sobre o meu Z, minha integral funcional original, é a integral sobre o ami da integral da exponencial de IW de AB, certo? Um pedaço desse S que dependia só do ami, que era exponencial, era f', né? Integral de 4x de f', vai continuar presente aqui, né? Porque a integração sobre os férmions não afeta isso de jeito nenhum. Então esse pedaço continua lá, né? Então esse W de ami, ele é menos integral de 4x menos 1/4 de f' mais alguma coisa. Bem complicado, né? E representa uma integração funcional exata que eu eventualmente venha a fazer, né? De qualquer forma, isso aqui é a parte quadrática do funcional em questão, né? E nós vamos fazer uma hipótese. A hipótese é que esse funcional W de ami que está aqui seja um funcional invariante de calibre. Isso é uma hipótese. Isso nem sempre pode ser garantido um negócio desse. Depende do tipo de regularização que você emprega para a medida fermiônica. Mas isso não basta dizer que para a eletrodinâmica e para a cromodinâmica sempre é possível você garantir essa condição. Isso aí eu não vou dizer sem prova para vocês. E sempre é possível, né? Então, o que te resta fazer para resolver o problema quântico da eletrodinâmica, em tese, calcular uma integral como essa. Se você colocar um termo de fonte aí, isso não vai alterar o seu problema, tá? Essas reticências que estão aqui envolvem
interação. Ou seja, vão envolver termos de ordem mais alta em AMI do que quadrática, cúbica, quártica, quíntuple. Em princípio, pode ser até termos não locais, termos de ordem arbitrariamente alta, né? Que vem justamente da integração sobre esses férmions que estão aqui, certo? Então, vamos dizer que a gente consegue, com uma hipótese dessa, reduzir o nosso problema a uma coisa como essa. Beleza. Na aula passada, a gente viu como é que a gente pode definir uma teoria perturbativamente. Para definir uma teoria perturbativamente, você depende fundamentalmente da parte quadrática do seu funcional de ação. Tá certo? Porque é nessa parte quadrática que você vai definir o propagador. É com o auxílio dessa parte quadrática que você define o propagador. Então vamos analisar como é a parte quadrática desse funcional que está aparecendo aí. Né? Olha só. Menos 1/4. Definir. Menos 1/4. Então, meu objetivo aqui é escrever isso na forma AMI, operador AMI. Tá certo? E aí procurar a inversa desse operador, porque isso aí vai refletir o propagador livre do campo de calibre. Né? Eu tenho aqui a liberdade de fazer integrações por partes, ou seja, de pegar a derivada e passar agindo de um termo no outro, porque a diferença entre uma coisa e outra vai ser uma quadro-divergência. Tá certo? Posso eliminar quadro-divergências com termos de superfície, em geral. Então aqui eu vou ter menos 1/4 de AMI. Demi AMI. Mais 4 de AMI. Perdão, eu tenho que ter mais, ter menos, porque eu fiz justamente essa integração por partes. Então, vou trocar o sinal pela integração por partes. AMI, AMI, AMI. Certo? Aqui você vê, ó, eu tenho demi, AMI. Né? Aqui eu tenho a mesma coisa, demi, AMI. Esses dois termos aqui se somam. Esse cara aqui está com sinal de mais, esse está com sinal de mais. Esse está com sinal de menos, esse está com sinal de menos. Então, o resultado aqui vai ser 1/2 de AMI Galoperitiano AMI, e aqui eu tenho que colocar um metro AMI para contrair o AMI com o AMI, tá certo? Menos, se eu botei esse índice aqui embaixo, eu tenho que colocar os dois índices em cima, demi, mais quadro-divergências, certo? Quadro-divergência. Então, em princípio, assim, só lembrando, né, do que a gente fez com o campo escalar, a gente está com a parte quadrática da ação com uma forma parecida. Campo, operador, campo. Tá certo? Quando eu tiver uma corrente externa acoplada, o que eu tenho que fazer é fazer uma translação no campo para desacoplar esse campo dessa corrente externa. Para fazer essa translação, eu preciso da inversa desse operador. Está aqui. Né? Só que esse operador
certo? Para você ver isso, você pode mostrar facilmente que tem um modo zero. Por exemplo, se você atuar com isso aqui num cara que seja um DI F, tá certo? Quadrigradiente, né? O resultado disso daqui vai ser da Lambertiano DI F menos DI da Lambertiano F. Se o F é suave, tá certo? Você pode trocar as derivadas umas pelas outras e o resultado disso aqui é zero. Certo? Então, tem um vetor diferente de zero, né? Vamos dizer, tem um objeto diferente de zero, sobre o qual, em princípio, atua o seu operador, que produz um resultado nulo. Isso é um modo zero, tá certo? Isso é como se fosse uma autofunção do seu operador correspondente a um alto valor zero. Se seu operador tem um alto valor zero, ele não pode ser inversível. Não há um operador correspondente que vai inverter. Certo? Então, isso já coloca sob questão a possibilidade de você fazer uma abordagem perturbativa para a QED, para a eletrodinâmica quântica. Né? Porque para você começar a sua abordagem, você precisa de um propagador para o seu campo de calibre. E você não tem, pelo menos no primeiro momento, né, esse propagador aparecendo. O que fazer? Né? O que fazer? A gente lembra que, de certa maneira, né, que esse problema já está presente nas equações de movimento lá clássicas, né, do eletromagnetismo. As equações de movimento clássicas do eletromagnetismo envolvem exatamente esse operador, Lambertiano menos dNi. Né? Na verdade, lá é isso atuando no potencial vetor dando Jni, tá certo? Em princípio, a solução seria você pegar o AMI, inverter o seu operador com a técnica de função de Green, ou seja, arrumar um propagador, tá certo? Colocar esse e escrever a solução como sendo integral de propagador vezes Jmi e pronto, esse aí é o AMI. Né? Só que não tem inversa. Né? Lá na eletrodinâmica clássica, a gente nota a simetria de calibre do problema, a gente descobre a simetria de calibre, né? Fala, eu vou usar a simetria de calibre para impor uma condição sobre o campo de calibre, e quando você impõe essa condição, né, você impondo a condição de Lorentz sobre a mim, né? Vamos chamar de teoria clássica, né? Você pega o da Lambertiano Etami menos dNi e leva, esse é o cara que aparece nas equações de movimento, e leva em da Lambertiano Etami. Esse cara aqui tem inversa, certo? Ele tem uma função de Green bem definida associada com ele. Então lá eu uso a simetria de calibre para impor uma condição que é tipicamente dNi igual a zero, né? Que leva o operador que é não inversível com outro operador que é inversível. Tá certo? E que me permite resolver classicamente as equações de movimento. Né? Então, um
uma ideia seria dizer o seguinte: bom, eu deveria então conseguir, no contexto da integral funcional, colocar a condição de calibre dentro da minha teoria. Vamos analisar como é que isso poderia ser possível, né? Novamente com Z, que o meu problema é atuar em cima desse Z, né? Exponencial de W de AMI, né? E observa uma coisa: se esse W de AMI é uma quantidade invariante de calibre, né? Eu tenho uma questão engraçada para resolver, né? Eu posso pensar o seguinte: eu vou fazer essa integração de AMI. Vamos lá. Vamos pensar em toda a liberdade que a gente tem na integral funcional, né? Eu imagino o seguinte: a integral funcional é uma integral sobre todas as configurações. Então, pego uma configuração, coloco aqui, calculo esse número e guardo. Pego outra configuração, coloco aqui, calculo esse número e guardo. Isso, e vou somando. Isso é integral funcional, né? Pelo menos formalmente falando. Se é que é possível fazer isso, né, etc. e tal. Então, eu devo ter várias maneiras possíveis de fazer essa conta, né? Eu vou propor uma maneira, né? Vamos supor que eu pegue um determinado AMI, tá certo? E eu considere todos os caras que são transformados de gauge, transformados de calibre desse AMI, tá certo? Então, tem aqui um AMI G, um AMI G', um AMI G', assim por diante, né? Vamos supor que eu coleciono todos esses caras. Isso aqui, depois que eu esgotei todos os Gs, que eu fiz todas as transformações de calibre possíveis, eu defini o que eu chamo de uma órbita, certo? Eu fechei essa órbita aqui só porque, para ficar mais parecido com a ideia de órbita. Ninguém falou que essa órbita é fechada, tá certo? Então, a ideia é a seguinte: eu vou fazer essa integração da seguinte maneira: eu vou pegar um AMI, vou fazer todas as transformações de calibre e vou calcular esse funcional para todos esses caras da órbita. Quanto é que dá? Resposta: todo mundo aqui colabora, vamos chamar de AMI zero, AMI zero, AMI zero, AMI zero, AMI zero, né? Todo mundo nessa órbita contribui com o mesmo fator, exponencial de I de AMI zero. Porque a ação original, mais a parte que eu recebi dos férmions, é invariante de calibre. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte: vou pegar um outro cara, que eu vou chamar de AMI1, que não está nessa órbita. Ou seja, que não se relaciona com a AMI zero por uma transformação de calibre. Vou fazer a mesma coisa. Vou
fazer todas as transformações de calibre possíveis e imagináveis associadas com o AMI1. Tá certo? Toda essa ordem contribui com o mesmo fator, exponencial de I W de AMI1. E assim por diante, eu vou andando até que eu esgoto todas as configurações AMI que existem. Vocês concordam que a gente vai esgotar todas as configurações AMI que existem assim? Diz uma que você não possa esgotar assim. Você pode. Não? Então, isso eu vou dizer o seguinte, vou dizer que, eu vou falar simbolicamente, tá certo? Isso aqui é uma soma sobre I, né? Na integral sobre dg da exponencial de I, W, de AMI, I, G. Vocês concordam que é isso que eu estou fazendo? Aqui eu estou calculando o W por uma configuração AMI genérica dentro da ordem. E aqui eu estou somando sobre todas as configurações da ordem. Para o índice maior que zero, não é mais transformação de calibre, é isso que está dizendo? Para onde? Esse índice zero, AMI zero, essa transformação de calibre. Não, o AMI zero é uma configuração específica. Perfeito. Não, aí o G é uma transformação de calibre. G é uma transformação de calibre em relação a essa. Aí você vai pegar outra configuração específica e vai fazer outra transformação de calibre. Aqui eu faço todas as transformações de calibre Para essa partir configuração, dessa. mas depois você vai buscar outra configuração. Vou buscar uma outra que não é relacionada com essa, por uma transformação de calibre, e vou fazer todas as transformações de calibre em relação a ela. Tá certo? É isso que eu estou fazendo. Então, é isso aqui a conta que eu estou fazendo. Tá certo? Agora, eu vou levar em consideração que todas essas contribuições são iguais. Então, isso aqui dá somatório em I, exponencial de IW de AMI I, integral em DG. Tá certo? Essa integral em DG, eu poderia dizer que é o volume do grupo de calibre, que ele é uma contagem do número de elementos, número de transformações de calibre possíveis que eu tenho, número de funções que eu tenho. É claro que isso aí é infinito, né? Tá certo? Eu tenho infinitas dessas transformações. Mas não importa, o que importa aqui é que isso aqui não é um fator dinâmico, ele não envolve massas, ele não envolve constante de acoplamento, ele não envolve nada. Ele envolve um número formal. Tá certo? Número formal. Então, essa integral funcional básica que a gente está considerando, né, ela é uma integral funcional divergente. Ela tem uma divergência essencial, cuja origem é a invariância de calibre da sua teoria. Tá certo? Se a teoria não fosse invariante de calibre, vamos dizer, se a teoria fosse uma teoria com anomalia de calibre, tá certo? Não existiria essa divergência. Tá certo? Não existiria. Como você tem uma teoria de calibre, a tua ação, mesmo depois da integração dos férmions, mantém a invariância de calibre e você tem como resultado essa divergência que está aqui. Como essa divergência é um fator que não tem nada de dinâmico sobre ele,
você pode chegar e resolver o seu problema dizendo o seguinte: todo funcional, né, precisa de um fator de normalização. Eu vou colocar aqui um fator de normalização que é precisamente esse cara que está aí, e vou cancelar isso e pronto. Então, se eu cancelar esse cara com um fator de normalização, o que vai sobrar é isso aqui, ó, soma sobre I, exponencial de I dado de AMI I. Certo? E aí a pergunta é a seguinte: essa integral funcional, ela é a soma das contribuições de cada representante de órbita que está aparecendo aqui. Eu pego um cara da órbita, faço a conta, guardo. Vou em outra órbita, pego outro cara, faço a conta, guardo. E assim por diante. Tá certo? Então, o meu problema passa a ser descobrir um representante por órbita. Tá certo? Um representante por órbita aqui. Como é que eu faço isso? Eu vou dar a resposta para vocês e na aula que vem a gente implementa essa resposta. Tá certo? A gente já está no final aqui. Né? A resposta é a seguinte: quem sabe eu tenho uma certa superfície aqui no espaço das configurações de campos de calibre que intercepta apenas uma vez cada uma dessas órbitas. Então, eu tenho alguma condição, a superfície vai ser definida por alguma condição do tipo f de AMI igual a zero. Tá certo? Imagina que você tenha um espaço tridimensional e você queira uma equação de uma superfície. Né? Então, você tem lá um certo número de conjuntos e você fala: olha, eu tenho essa superfície e essa superfície intercepta esses conjuntos algum número de vezes, etc. E tal. Nesse caso, eu gostaria que essa superfície interceptasse cada órbita uma única vez. Se isso fosse verdade, se eu conseguisse uma coisa como essa, então meu problema era simplesmente enfiar uma delta de f de AMI dentro da minha integral funcional. Tá certo? Essa delta ia fazer o quê? Ia dizer: as únicas contribuições que vão aparecer são aquelas que satisfazem f de AMI igual a zero. Quem satisfaz f de AMI igual a zero? Só um cara em cada órbita. Maravilha, resolvi o problema. Claro que nós sabemos que delta de f de A igual a zero, né, não pode ser colocado pura e simplesmente dentro da integral funcional. Tem um jacobiano, né, para você lidar. É que nem você ter delta de f de x. Né? Delta de f de x é delta de x menos x0 sobre o módulo de f' de x e de x igual a x0. Isso se tiver só uma raiz. Se tiver mais de uma raiz, tem que botar uma somatória. Né? Esse cara que está aqui, ó, é o jacobiano, né, de uma mudança de variáveis que você faria na sua integral para da variável x para a variável f de x. Tá certo? Mesma coisa que você vai ter aqui. Se você botar um f de A aqui, você vai ter que levar em consideração o jacobiano. Então vamos tentar ver como é que a gente faz isso da próxima vez. Mas a ideia é, se eu tenho essa condição, é que aqui eu fechei minha órbita, né? Então está difícil. Né? Então deixa eu abrir as minhas órbitas aqui.
cara vem, isso aqui é o F de A' igual a zero, ele está cruzando cada órbita num determinado ponto. Não interessa que ponto é, porque qualquer ponto que eu quero cruzar vai dar a mesma contribuição no final, tá certo? Então não interessa o ponto que ele cruza. Em outros termos, não interessa a função, a superfície que você está escolhendo, contanto que ela cruze cada órbita uma única vez. Tá certo? Se você conseguir fazer isso, você resolveu o problema. Né? Você enfia essa delta de f de A' dentro da sua integral funcional, né? E implementa esse conceito que está aqui, que o seu funcional gerador é a soma sobre as configurações não equivalentes por transformações de calibre da exponencial de I W de API. Está claro? Então isso aí a gente continua na quinta-feira, certo? Valeu. Desculpa a confusão.